Mateus 26, 26. Algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavar, mais algo que a neve serei. Aleluia. Todos acharam? Quem não achou, pode acompanhar aqui Vamos ler todos juntos, irmãos? Um texto de ceia, a última ceia que Jesus participou ali com os discípulos, Mateus 26, 26. Vamos todos juntos, num só coro, bem bonito para Jesus, cada um na sua versão, ou vamos todo mundo ali naquela versão ali. Vamos lá, 1, 2, 3. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Vamos lá. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus, por favor. Glória a Deus. Aqui nós estamos, irmão, diante no texto, Jesus instituindo a Santa Ceia. Hoje nós pela manhã participamos de uma das duas ordenanças. Hoje nós estamos participando, de manhã tivemos batismo, que são duas ordenanças. A primeira é o batismo, a segunda, a Santa Ceia do Senhor. E aqui Jesus, ele está instituindo este memorial, esta festa, esta celebração. E nós estudamos na escola bíblica dominical, primeiramente, agradecer ao pastor Carlos a oportunidade, confiança, saudar todos os obreiros, né, os irmãos, os visitantes que estão aqui conosco nesta noite. Uma alegria estar aqui como família de Cristo, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor e relembrando, irmãos, o maior acontecimento da história foi a reconciliação do homem. Aleluia. E aqui no Mateus 26 e 26, Jesus ele estabelece esta ordenança. No versículo 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu. Ali Jesus estava profeticamente dizendo: o meu corpo também vai ser partido. Aleluia. E ele dá o pão aos seus discípulos. E ele disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que Jesus aqui estabelece uma festa, uma celebração. E no Antigo Testamento várias festas foram instituídas. Sabe por que estas festas foram instituídas? Porque nós, seres humanos, temos a facilidade de esquecer das coisas. E Deus, ele sabe que nós somos humanos, ele conhece a nossa estrutura e ele lembra que nós somos pó. Aí de nós, se ele não se lembrasse que nós somos pó, né? Quem estaria aqui, né? O salmista diz: Senhor, se tu contemplasses o pecado no coração do homem, quem subsistiria? O salmista faz uma pergunta retórica e ele mesmo responde, não é? Ele responde: aleluia, Senhor, tu sondaste o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Ninguém subsistiria. O salmista também foi dizer: Senhor, se nós fôssemos pagar o preço da redenção, os nossos recursos se esgotariam.
Aleluia, mas foi o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não foi com Pedro escrevendo na sua epístola, disse, não foi com ouro nem prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo não sangue de bode, não sangue de touro, de qualquer outro animal, mas o sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue daquele que o profeta João Batista, que estava lá no deserto, né? Jerusalém esvaziou, o templo estava vazio, e os líderes, onde está o povo? O povo está lá no deserto, lá com o tal de João Batista lá. Aleluia, aleluia. Irmãos, quando Deus quer levantar alguém, não importa a distância, o povo vai até lá, porque, aleluia, lá está o profeta de Deus. E que mensagem ele está pregando lá? Ele deve estar pregando a mensagem lá de prosperidade. Não, ele está lá chamando o povo de raça de víbora. E o povo está lá? Tá. E arrependei-vos. Se a gente for perguntar hoje, João Batista, né, com aquela pregação, né, pastor Zé? Qual igreja hoje convidaria, né? Aquela mensagem, arrependei-vos. Mas, irmãos, é a mensagem que continua atual. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado até vocês o reino de Deus. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me voltar para Deus. E esse pregador estava lá no deserto, pregando uma mensagem dizendo, abandone o pecado, se volte para Deus. E o profeta Isaías profetizou, voz do que clama no deserto. Era Deus lá no deserto clamando, o povo, se volte para mim, Israel. Abandone os seus pecados, abandone a idolatria. Porque, irmãos, ou eu sou servo de Deus, ou eu sou servo do pecado. Não podemos servir a dois senhores. Isaías 53 diz, a leitura oficial, 53 foi a leitura oficial, 59 diz, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e não seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. Sabe por que o pecado separa o homem de Deus, irmãos? Porque o pecado é sujo, o pecado é impuro, é corrupto, e Deus é santo. Deus é santo. E para caminhar com Ele devemos ser santos, separados. O que é temer a Deus? Temer a Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, diz para Abraão, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença, é isso? Não, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Não é ser perfeito e ande na minha presença, não. Mas eu andando com Deus, Ele vai me aperfeiçoando, Ele vai trabalhando em mim para trabalhar através de mim. Aleluia. Irmãos, não tem ninguém perfeito aqui. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão, pastor Nilson, na glória de Deus. Mas pelo novo nascimento que o pastor Nilson ministrou hoje na escola dominical, a primeira lição do segundo trimestre de 2024, e aproveitando o ensejo para convidar os irmãos para participar conosco. Isso aqui foi o trimestre passado, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação. Trouxe aqui porque tem uma lição sobre Santa Ceia. No finalzinho vou ler algo importante que tem aqui sobre a Santa Ceia, o ato da Santa Ceia. 4 olhares que tem aqui nesse livro de apoio que nós devemos ter ao participar da Santa Ceia. E hoje o pastor Nilson pregou sobre o novo nascimento, a santificação inicial, ocorrida na vida do pecador, por obra do Espírito Santo, uma ação sobrenatural, uma ação instantânea, que o psicólogo não faz, recurso humano, capacidade humana nenhuma faz, mas o Evangelho de Cristo faz. Aleluia, ele pega o homem mais pecador lá na sarjeta e faz ele assentar no meio dos príncipes. Aleluia, por isso que Paulo em Romanos 1:16 disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, daquele que escolhe crer. Hoje a Emily, o Pablo e o irmão Josimar escolheram crer e foram batizados. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas Deus escolheu uns para salvação e outros para perdição, não.
Aleluia. Aleluia. Ele escolheu sim, e predestinou sim, e elegeu sim a igreja coletivamente, mas individualmente eu e você temos a escolha de fazer parte ou não da igreja, de servir a Jesus ou não, de crer em Jesus ou não. Aí depois, quando eu morrer, papai do céu é bom, vai me levar para o céu. Papai do céu é bom, mas você não escolheu viver uma vida longe dele. Deus não lança ninguém no inferno? Claro que não. É eu e você caminhando distante de Deus que vamos caminhando para o inferno, seguindo o caminho largo. Mas o Espírito Santo está sempre chamando o caminho estreito. Ande por ele. Renuncia a sua carne, os seus desejos. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas que a gente venha escolher andar com Jesus. Aleluia. Louva a Deus pela escolha da Emily, do irmão Josimar e do Pablo no dia de hoje. Eu quero seguir a Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, falando de João Batista, voltando de João Batista, estava lá o pregador no deserto, a multidão indo para o deserto, e muitos querendo ser batizados, e entre eles chega Jesus. Aí vem vindo Jesus, né? Imagina aquela cena, né? João Batista, eles eram parentes, né? Mas ali, João Batista, o profeta do deserto, quando olha para Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. Interessante essa palavra que João Batista disse, não que cobre o pecado, mas eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Porque, irmãos, os sangue dos animais no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, cobriam o pecado, quando era aspergido ali sobre o propiciatório, a tampa da arca. Pastor Carlos Rezende. Mas agora o sangue não é coberto. Agora, com o sacrifício de Jesus, aleluia, ou seja, o pecado agora não é coberto. O pecado agora é arrancado, é tirado. Aleluia. Mas os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. Não tem como eu servir a Deus e escolher viver uma vida de pecado. Aleluia. A igreja, irmãos, não é perfeita, mas a cada dia ela vai sendo aperfeiçoada pelo bom pastor, aquele do Salmo 100 que diz: não foste vocês que se tornaram ovelhas do meu pasto, não foi vocês que fizeram isso, foi eu que fiz vocês ovelhas do meu pasto. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vocês e vos nomeei, chamei pelo nome de vocês, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não por mim, pela minha capacidade, mas pela capacidade do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo, irmãos, é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós somos fracos, nós somos pecadores. Aleluia. Paulo fala: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou fazendo. E quem vai me livrar disso? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Eu vou escolher viver uma vida no espírito de oração, de leitura da palavra, de busca do Senhor. Aleluia, me fortalecer em Deus, como diz Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. O dia mau chega para todos, irmãos. O dia mau do luto, o dia mau do desemprego, o dia mau da enfermidade, do diagnóstico incurável. Mas aquele que está fortalecido no Senhor, ele tem uma esperança, ele descansa no Senhor, ele não vai entrar em parafusos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vamos ler algumas referências, irmãos, para embasar este texto que nós tomamos aqui para meditação com os irmãos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. É aqui o primeiro elemento da ceia, o pão. E Jesus fala: isto é o meu corpo, a carne de Jesus. É um símbolo, não é o corpo de Jesus, né? Como alguns pensam, estou comendo o corpo. É um símbolo, um simbolismo. É para a gente trazer a memória. Por isso que Deus estabelecia aquelas festas para o povo. A festa dos tabernáculos, para que eles nunca, quando eles estivessem naquelas casas bonitas, não é?
aquelas casas que eles construíram, lá o profeta Ageu fala, né? Quando eles voltaram lá do cativeiro, eles construíram umas casas de luxo, bonita, e o profeta disse assim: por que vocês estão vivendo, construindo casas de luxo, e o templo já está destruído? Não deveriam primeiro ter reconstruído o templo? Ah, mas a gente não vai reconstruir o templo de novo, porque não vai ter aquela glória que desceu lá quando Salomão construiu. Quem disse isso para vocês? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E agora o povo, não é, morando naquela casa de luxo, não é, esqueceram de reconstruir a casa do Senhor. Aleluia. Jesus tomou o pão, o elemento pão, é símbolo da carne dele. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus 26 e 26, vamos ler outra referência, irmãos. Vamos ler algumas referências ali com a ajuda do Ariel. Pedir os irmãos para lerem junto comigo. Vamos ler esse texto também que Jesus relata aqui, essa passagem, este momento, está lá em Marcos 14, 22 e Lucas 22, 19. 1 Coríntios 23 a 25, Paulo, ele repete exatamente estas mesmas palavras de Jesus. 1 Coríntios 11, 23 a 25. Vamos ler, por favor? Vamos todos juntos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Memória, trazer a memória, trazer o quê, irmãos? E aqui eu vou usar aqui o livro que nós usamos na escola dominical no trimestre passado. Aqui nós temos o primeiro olhar que o cristão deve ter no ato da ceia. Este livro foi escrito pelo pastor José Gonçalves, e ele cita aqui um pastor que o Senhor recolheu para a glória em 2019, o pastor Aren Ibers. Em primeiro lugar, o cristão deve olhar para trás. E ele explica que este olhar é o que nos faz lembrar o motivo da morte de Jesus. Qual o motivo da morte de Jesus? Pedro, quando Jesus estava ali, né? É necessário que eu morra, que eu padeça. Não, Senhor, ninguém vai colocar a mão no Senhor. Não, eu não vou deixar, né? Pedro, Aí Jesus falou: Pedro, para trás de mim, Satanás. Eu vim para isso. E Jesus, irmãos, ele não é Marte, não. Tem até um hino que se cantava muito, hein? Ele veio ao mundo para ser Marte da paz. Não, ele não é Marte, porque o Marte não tem escolha. Jesus tinha escolha. Pedro, e quando chegou os homens para prender Jesus, né, que o traidor chegou, vendeu as moedas lá, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí depois, arrependido, eu traí sangue inocente. Toma aqui as moedas. Aí os líderes religiosos falaram assim: problema seu, agora você resolve isso aí. Se você traiu e jogou as moedas lá pelo templo, e eles pegaram aquelas moedas, realmente é sangue inocente. E eles entenderam também que era sangue inocente. E para que se cumprisse a profecia de Jeremias, compraram lá um campo para sepultar os pobres, né? Compraram um local lá para cemitério. E Pedro falou: Senhor, eu vou contigo. Aí vem os homens, e Pedro pega a espada para cortar a cabeça, mas corta a orelha. Ali o primeiro implante da história. Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus pegou a orelha e colocou no lugar. Ficou bonitinho, né? A orelhinha dele, no lugarzinho, né? Estancou o sangue direitinho, cirurgia ali na hora, né? Aí, né? Aí Jesus fala: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu quiser, eu peço um exército de anjos.
Eu dou a minha vida e eu torno a trazê-la. Eu dou a minha vida pelos pecadores. Ele deu a sua vida por nós, irmãos. Aleluia. Jesus não desistiu da sua missão. Se a sua cruz está pesada, meu irmão, se você está com dificuldade na caminhada, quantas vezes dá vontade, eu não quero ir mais na igreja, eu não quero saber mais, eu quero é curtir minha vida, sair viajando por aí, né? Uns cruzeiros gostosos por aí, né, mamito? Só viver a minha vida por aí, né? Quantas vezes mas Jesus não desistiu da missão dele, foi fiel até a morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E o primeiro olhar que o pastor coloca aqui devíamos olhar para trás, lembrar, irmão, trazer em memória. Esse é o olhar que nos fará lembrar o motivo da morte de Jesus, carregar nossos pecados. Lembrará também que ele morreu de forma voluntária. Ele lá no jardim do Getsemane, ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja aquilo que eu quero, mas seja aquilo que tu queres. Aleluia. Ele esvaziou de toda a sua glória. Filipenses capítulo 2 ou 3, se não me foge a memória, fala sobre isso. Aleluia. O servo sofredor, aleluia, demonstrando assim o seu amor por nós. João 13,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. E o segundo olhar, irmãos, que devemos ter, aleluia, olhar para frente. Glória a Deus, aleluia, olhar para frente, esquecer o que para trás ficou. Eu vou olhar para frente, prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que olhar é esse para frente? Fazendo isso, aleluia, o cristão lembrará o sacrifício do Senhor até que ele venha. Aleluia. Nós estudamos hoje na escola dominical acerca do novo nascimento, da regeneração. O crente, no início da carreira proposta, o início da caminhada, a santificação inicial. Aleluia. Mas tem a santificação progressiva. Caminhar com Cristo tem as lutas, tem as dificuldades. Aleluia. A presença de Cristo na nossa vida não significa ausência de lutas, ausência de dificuldades. E quando ele estava lá no barco, irmãos, não é? Veio a tempestade, Jesus estava no barco. Mas a presença dele não significa que não vai ter a dificuldade, a tempestade. Aleluia. Mas a presença dele, no momento certo, ele acalma a tempestade. Aleluia. No momento certo vem a bonança. Aleluia. O segundo olhar, então, irmãos, o primeiro olhar, o quê? Olhar para trás, lembrar lá do sacrifício de Jesus, entender o significado. Aleluia. Segundo olhar, olhar para frente. Fazendo isso, aleluia, nós estamos lembrando até que o Senhor venha. Trata-se de um olhar escatológico rumo ao futuro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, o crente deve olhar ao seu redor. Aleluia. Ao tomar a santa ceia do Senhor. Aleluia. Se olhar fará com que ele enxergue o outro. Aleluia. Jesus morreu por mim, mas morreu pelo meu irmão. E nós hoje somos uma família, hoje nós somos igreja, lutamos pelo mesmo céu. Aleluia. Eu não sou melhor do que o meu irmão não é melhor do que eu. Ele me completa naquilo que eu deixo a desejar, e naquilo que eu preciso dele, ele me ajuda. Naquilo que eu sou fraco, ele é forte. Naquilo que ele é forte, eu sou fraco. E assim um mutuamente vai ajudando ao outro, como igreja. E o momento da Santa Ceia, este momento também, irmãos, da gente, aleluia, dizer: meu irmão, nós estamos lutando pelo mesmo céu, aleluia, nós comungamos da mesma fé, do mesmo amor, do mesmo Cristo, do mesmo céu, aleluia. Conte comigo, meu irmão, para te ajudar nas suas dificuldades. A Santa Ceia também tem este olhar de comunhão, aleluia. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Esse olhar fará com que ele enxergue o outro e não seja um egoísta espiritual. De fato, esse é o verdadeiro propósito
propósito da ceia, que é celebrar uma festa em família. Oh, glória a Deus, somos uma família, irmãos. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: não queira ser chamado de mestre, de rabi. Aleluia, chame o outro de irmãos. Você é meu irmão. A gente ora a oração do Pai Nosso. Pai nosso, o pão é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é nosso, irmãos. Aleluia, porque Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Em quarto lugar, o cristão deve olhar para dentro. Esse olhar para dentro fará com que se examine a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos ler 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Vamos todos juntos, irmãos, ler esses versículos. 1, 2, 3. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O outro: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Este é o quarto olhar que devemos ter ao participar da Santa Ceia do Senhor. Ao fazer esse olhar introspectivo, o crente deve ter o cuidado para não se abster desnecessariamente da ceia do Senhor. Muitos crentes deixam de participar da ceia por motivos banais. Essa não é a atitude correta. Na verdade, o que tem levado muitos crentes a proceder dessa forma é a má interpretação feita das instruções dadas pelo apóstolo em 1 Coríntios 11, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aqui o autor ele fala, esta palavra indignamente vem da palavra grega arnakisios, traduzida em português como indignamente. É um modo, é um advérbio e não um adjetivo. Essa palavra aqui no original grego é um advérbio e não um adjetivo. Por que advérbio e não adjetivo? Como sabemos, os advérbios indicam modo ou maneira, enquanto os adjetivos indicam qualidade. Como sabemos, os advérbios indicam modo ou maneira, enquanto os adjetivos indicam estado ou qualidade. Desculpa, irmãos. Os advérbios indicam modo. Por isso que todos nós estamos aqui. Porque não é estado, irmãos. Quem aqui seria digno de tomar do pão e do cálice do Senhor? Por isso que é um advérbio. O modo ou a maneira. Enquanto, ou seja, o traduzido é um advérbio e não um adjetivo. Como sabemos, os advérbios indicam modo ou maneira, enquanto os adjetivos indicam estado ou qualidade. Aqui o comentarista explica melhor. Se Paulo tivesse usado o adjetivo indigno, anaxios, no lugar de advérbio indignamente, anaxios, então ninguém de fato poderia participar da Santa Ceia do Senhor, pois ninguém é ou será digno. E por que Paulo fala indignamente? Porque os coríntios, irmãos, eles participavam de maneira irreverente. A salvação é pela graça e não por meio do nosso mérito ou dignidade. Da mesma forma, a participação da ceia do Senhor por parte dos crentes também é uma manifestação da graça de Deus. Aqui, voltando ao texto, o advérbio indignamente, que é o modo que aqueles irmãos coríntios participavam da ceia do Senhor, eles participavam de modo irreverente ao celebrar a ceia do Senhor. Isto é, enquanto alguns se embriagavam durante a reunião, outros comiam demais, glutonaria na ceia do Senhor. Eles participavam de forma indigna. É nesse sentido que Paulo fala. É um ato solene, é um ato reverente. Eu devo trazer à memória aquele momento. Eu era para estar ali naquela cruz. A cédula, pastor Jordani citou aqui que Paulo fala lá em Colossenses, que foi rasgada. Estava o meu nome ali naquela cédula, naquela sentença, naquele decreto
Aleluia, mas Jesus, ele tomou em meu lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outros comiam demais, além do fato de não esperarem uns pelos outros. Essa maneira de celebrar a ceia do Senhor não estava correta e precisava de correção por parte do apóstolo Paulo. Aleluia. Que nesta noite, irmãos, o Espírito Santo nos conceda a graça para de forma reverente, aleluia, nós possamos participar deste ato, tendo estes 4 olhares, olhando para trás, trazendo à mente aquele momento que Jesus foi cravado, a sua carne foi rasgada por nós, aleluia, olhando para frente até que Ele venha, olhando para o meu irmão, oh meu irmão, nós somos um em Cristo, estamos lutando pelo mesmo céu, o sangue que foi derramado por você foi derramado por mim, aleluia, nós podemos cantar como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Todos somos importantes na obra de Deus, nós somos um corpo, Paulo fala disso, aleluia, aleluia. Alguém fala assim, eu sou o corpo de Cristo. Não, irmão, você não é o corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Não existe membro isolado fora do corpo. Se hoje tem os movimentos, eu posso ser crente em casa. Não existe negócio de ser crente em casa. Eu preciso estar em comunhão. Eu preciso ter uma família espiritual. Aleluia. Igreja não salva, mas o salvo está em alguma igreja adorando aquele que o salvou. Aleluia. Lutando com os outros irmãos pela mesma fé, ganhando almas para Jesus. Aleluia. Participando do ato solene da Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. E o 4º olhar, irmãos, é olhar para dentro de mim. Senhor, eu não sou digno, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas faltas, Jesus. Que eu possa de maneira, Senhor, aleluia, graciosa, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, nesta noite participar do pão e participar do cálice, porque o que bebe dignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, aleluia, mas nesta noite, irmão, nós estamos aqui pela graça, o favor que nós não merecemos. Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No 27 diz, e tomando o cálice e dando graça, dizendo, bebei dele todos. Até Judas bebeu, até todos, não é? Mas uns bebem, irmãos, não fazendo aquilo que a Bíblia diz, tendo esses 4 olhares, aleluia, que nesta noite nós possamos participar de forma reverente, dizendo, Senhor, muito obrigado, Senhor, sou um pecador, aleluia, eu não estou aqui, Senhor, aleluia, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele habita no coração contrito. Aleluia, e quando esse coração contrito se volta arrependido, aleluia, ele é alcançado pela misericórdia, pelo perdão, aleluia, conquistado por Cristo no Calvário, bendito o nome do Senhor. Vamos ler algumas referências, irmãos. No versículo seguinte, o 28 diz, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, aleluia, a velha aliança agora se encerra. Jesus agora estabelece o Novo Testamento, uma nova aliança, que é derramado, uma aliança de sangue, aleluia, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora, interessante essa palavra aqui, por muitos, né? Não porque por todos, porque o Evangelho, a salvação está à disposição de todos, irmãos. Mas não é todos que querem, mas tem muitos ainda que a querem Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a Bíblia aí, irmãos. Êxodo capítulo 24 e 28. Ariel, colocar por favor ali. Êxodo 24 e 28. Jesus falando aqui do sangue do Novo Testamento. Vamos ver essa aliança de Moisés. Aleluia. Êxodo capítulo 24 e versículo 8.
Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Depois de Moisés ler a palavra da lei para o povo, e Moisés pega uma parte do sangue, separa na bacia e asperge sobre o livro da lei e também sobre o povo. Aquele sangue, irmão, estava apontando para o sangue de Cristo no Calvário, para esse sangue que Jesus fala aqui, o sangue do Novo Testamento, do novo concerto. Aleluia. Levítico também 17:11. Levítico 17:11, Ariel. Vamos todos juntos. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Aleluia. Vamos agora para Jeremias 31 e 31. E aqui eu já encerro esta meditação. Jeremias 31 e 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha, irmãos, aqui, esta aliança se cumprindo aqui em Mateus 26 e 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Não é a religião que apaga pecado, não é boas obras que apaga pecado, aleluia, não é eu confessar lá para o sacerdote, para o líder religioso os meus pecados, não, aleluia, quem apaga o pecado é o sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos seguir nesse texto, Jeremias 31, vamos lá ao 32, Jeremias 31 e 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Próximo. Mas esta, vamos todos juntos, irmãos, todos juntos, por favor, 1, 2, 3, mas esta... Próximo. E não, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, irmãos, que Jeremias profetiza está se cumprindo nesta noite, ao nós tomarmos parte aqui, aleluia, deste memorial, deste sacrifício que Jeremias profetizou, aleluia. Farei uma nova aliança, um novo concerto, não agora só para os descendentes de Abraão biológicos, não, mas nós também, a bênção de Abraão também nos alcançou, aleluia, através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, quando Paulo, alguns dizem que não foi ele que escreveu o Hebreu, mas eu acredito que tenha sido ele, e ele fala: irmãos, entremos agora com ousadia no Santo dos Santos, aleluia, através de um vivo e novo caminho conquistado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, aleluia. Vamos ler para encerrar Romanos 5,15. Romanos 5,15 e depois encerramos com Hebreus 9:22. Romanos 5,15, vamos todos juntos, irmãos. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O próximo. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Próximo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Próximo. Aleluia. Vamos ler todos juntos, irmãos, esse texto. Pois assim
como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O 19, aleluia, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia. Nós somos justificados, irmão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, levante a sua cabeça, irmãos. Aleluia, o Cordeiro morreu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 9:22 diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus derramou seu sangue por nós nesta noite. E nesta noite nós podemos cantar, né? Algo mais que a neve, algo mais que a neve,